Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com a Clarice, com a Sara, com a Stephanie. Se vocês quiserem abrir a câmera, essa é uma apresentação aqui do Mackenzie Week. E vou falar um pouquinho sobre arquitetura. Vocês fiquem bem à vontade. Vocês querem me cumprimentarem assim, como se nós estivéssemos numa sala? Se quiserem abrir a câmera, ou pelo menos temporariamente, só para a gente conversar rapidamente, antes de eu começar a compartilhar minha tela. Como, na verdade, nós temos duas pessoas na sala, né, Clarice e Stephanie, eu vou só esperar uns minutinhos, assim, sei lá, uns 3 minutinhos, e aí a gente conversa, a gente começa, né? Vocês são, na verdade, candidatas a conhecerem o curso de arquitetura, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar uma tela com vocês, para nós começarmos, portanto, a falarmos um pouco sobre a arquitetura, um pouco sobre o nosso curso, né? Queria aproveitar esse espaço, né, nós aqui do Mackenzie, para tratarmos um pouco sobre isso. E esse é um evento que ele reproduz um pouco, um evento que é recorrente, todo semestre há no Mackenzie, que é um evento chamado Mackenzie Day, que lota assim, a universidade, a nossa faculdade de arquitetura também, e nós costumamos, portanto, gostar muito desse evento, porque nós temos um contato com os alunos que estão no colegial, enfim, né, que querem optar ou decidir por uma profissão. O bacana é que a gente consegue conversar lá, e aqui a gente também consegue, se vocês quiserem, tá? Eu vou, enfim, nós temos comigo 5 participantes aqui na sala, né? Eu vou, enfim, compartilhar minha tela. Vamos falar um pouquinho sobre arquitetura, né? Bom, meu nome é José Augusto Ali, eu sou arquiteto, sou professor aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie da FAO, desde 2001. Além disso, eu sou, nesse momento, né, desde 2017, eu sou coordenador de educação continuada, que envolve os cursos de pós-graduação, lato sensu, né, especialização, e também cursos de curta duração, tá? Enfim, esse sou eu, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão, né, o que é arquitetura, e sobre um pouco da formação do arquiteto, né? Como é que nós podemos, enfim, tratar esse tema tão importante para vocês, tá? A arquitetura, na verdade, ele tem na sua, se nós formos entender a palavra, né, eu até diria que essa é uma leitura, uma narrativa sobre a palavra, que é a narrativa a partir da etimologia, né? A ideia de arquitetura que deriva do grego, arque, né, que é a ideia de principal, né, aquele que comanda, e tectura, que na verdade se reporta à tectônica, né, a ideia de construção. Portanto, né, no Renascimento, né, quando surgem aquele que nós conhecemos como os arquitetos, né, que eram aqueles profissionais que dominavam o método, né, da construção, nós passamos, portanto, a entender aquele sujeito como o principal construtor, né,
o principal numa obra, né? Um principal numa construção relevante, né? Então, esse, em geral, é o entendimento que a gente costuma adotar a partir da etimologia, né? Do significado das palavras. A arquitetura sempre foi um tema de muito interesse, que traduz muito acerca das culturas, tá? Então, isso aqui é um exemplo, uma imagem de um templo grego, né? Que é o Parthenon, né? Os gregos tinham essa por hábito, né? A construção de grandes templos em que eles, de alguma forma, né? Numa sociedade panteísta, de uma forma, eles resguardavam os seus deuses, né? Então, eram templos religiosos, na maior parte dos casos, né? Então, o que nós vemos aqui como expressão, isso é já um projeto já em ruínas, né? Uma foto relativamente recente, que nós vemos o quê? Nós vemos a arquitetura, a expressão arquitetônica, né, sendo dada por alguns elementos. O principal, né, que nós vemos é o elemento que são as colunas, né, que são os apoios dessa cobertura, né, e que se estabelecem por meio da técnica através da construção de traves, né. Então você vê que são pequenas essas traves aqui, são distâncias curtas, aí em torno de 2 metros, 3 metros, no máximo, 2, e que de alguma forma vão acabar fazendo, recebendo toda a questão da cobertura, né? Que vai, obviamente, por meio desse frontão aqui, seguindo esse frontão de uma forma uniforme até toda a extensão do edifício, ele reproduz, na verdade, 2 águas de telhado, né? Aqui em volta a gente lê isso como uma varanda, né? Que a gente chama de peristilo, e esse é um pouco da arquitetura clássica de origem, né? Obviamente, nós temos outros exemplos na história. Esse aqui é o Andrea Palladio, né? Uma grande vila na Itália, e até que a gente tem, por exemplo, situações contemporâneas, né? Então, isso aqui também é um projeto na Itália, um projeto em Roma, que a gente tem uma implantação, né, de um museu, que é o Museu Max 21, né? A gente eles chamam lá de Maxi, que na verdade é o Museu de Arte do século 21. Então, aqui nós temos uma série de construções, uma construção histórica, né, um sítio que tem os elementos tradicionais, e aqui tem todo um elemento cheio de sinuosidade que nós vamos ver aqui nessa imagem, né? E acho que interessante esse projeto, porque ele também, de alguma forma, mostra a relação da arquitetura contemporânea, né, da arquitetura atual, com o patrimônio histórico preservado, né, que a gente vê um pouco nesse edifício, no qual, sobre o qual essa grande elemento sinuoso se apoia, né, ou se encontra. Olha só a fotogenia, né, desse edifício. Então, se nós partimos dos gregos, hoje nós temos esse tipo de situação, né, para nós tratarmos um pouco da arquitetura, né. Na verdade, vou dar uma pausinha aqui para falar um pouco, né, a arquitetura, ela trata um pouco da construção dos edifícios para o abrigamento humano, né, do homem, né, dos seres humanos e de suas atividades, tá certo? Então, por exemplo, quando você precisa um espaço que é um espaço para shows fechado, né, seja ele fechado ou aberto, você precisa de um desenho, você precisa de um projeto, você precisa de um lugar adequado, né, e que tenha uma certa condição acústica, uma certa condição dimensional para receber um público, uma certa condição dimensional para a construção de um palco, né, para que aquele tipo de evento musical, é o exemplo que eu estou dando aqui agora, ocorra. O mesmo acontece com uma residência, o mesmo acontece com um edifício de escritórios, tá certo? Esse é o campo da arquitetura, né? O campo da escala dos edifícios, tá certo? A arquitetura se ocupa desta
deste fazer, né? Do fazer os edifícios, né? Alguns chamam da arte de fazer os edifícios, né? Porque é uma grande discussão. A arquitetura é arte, grande parte dos casos, a arquitetura é arte. Claro que a arquitetura também é ofício, muitas vezes, né? Mas ela tem esse caráter de arte, esse caráter de contribuição para a compreensão estética, né? Um posicionamento estético do arquiteto é sempre presente. Isso difere muito significativamente a arquitetura da construção, né? A arquitetura, ela tem valor de significado, né? Ela expressa a cultura, ela expressa uma época. Isso tudo é arquitetura. Aí a gente tem outras escalas. A gente tem a escala do design, que tem a ver com os objetos, tá certo? Os objetos que também são necessários para a arquitetura, né? Então, todo mundo que mora num lugar que tem um design de uma mesa, né? Ou mora necessitando de uma mesa, necessitando de um aparelho de televisão, né? Desenha os objetos, né? Anda de automóvel, anda de ônibus ou anda de avião, tudo isso é parte do design também. E nós temos a escala do urbano, né? Que é a escala ampliada da arquitetura, que nós temos o desenho das ruas, o desenho das praças, o desenho dos espaços, né? De todos os espaços públicos, os parques, né? E também a regulação acerca do desenho das edificações. Eu acho muito interessante, portanto, começar um pouco, né, a falar de arquitetura pela essa leitura das cidades, né? Então, a arquitetura dos tecidos urbanos, né? Arquitetura monumental e arquitetura singular, arquitetura da paisagem, espaços públicos de mobilidade, infraestrutura, meio ambiente e ações sustentáveis. Isso tudo é campo da arquitetura, né? Isso aqui é uma foto de Nova York, né? Olha que beleza de foto. Nós temos aqui o grande retângulo Central Park, todos os prédios em volta desse parque enorme, magnífico, fazendo uma aproximação agora, né? Olhando um pouco. Isso aqui tudo, apesar de cada edifício ter sido feito por um arquiteto, por um projetista, na verdade, a concepção de desenho urbanístico, ela passa pelo designer urbano, né? Pelo urbanista, né? Passa pelo arquiteto. Então, essa distribuição, a construção, o tamanho das quadras, né? A largura das vias, né? Os desenhos de parque, o próprio paisagismo, né? O tipo de edifícios que haverá em volta, né? Se há ou não uma regulação acerca da altura, acerca da densidade, o número de pessoas que habitará por hectare nessa área, tudo isso é objeto de estudo do arquiteto, né? Olha só que beleza essa foto agora interna ao parque. Isso aqui tudo é arquitetura pura, né? O que nós vemos aqui? Nós vemos, em primeiro lugar, pessoas usufruindo do quê? De um jardim, de um parque. Esse é o Central Park, é o mesmo parque que eu mostrei há pouco, né? E em volta desse parque, então, nós temos áreas que são ajardinadas, áreas que são arborizadas, nós temos áreas que têm topografias distintas, tem equipamentos para atividades físicas, você tem uma série, né, tem arruamentos internos ao parque, tem a presença da água, tá? Mas em volta nós temos os edifícios, olha só que beleza, edifícios altos, edifícios esbeltos, alguns menos, alguns edifícios que têm uma conotação mais simbólica, isso tudo é objeto do arquiteto, né? Olha que beleza essa foto, né? A presença da água também, na mesma cidade, Nova York. Aqui nós temos o famoso Empire State Building, aqui nós temos a sede do New York Times, enfim, tantos edifícios importantes, né, aqui colocados, e aqui a presença da água, né, que de alguma forma gera essa também fotogenia magnífica, né, com essa massa edificada refletida. Isso tudo é muito objeto do nosso interesse, né? Agora, se eu mostrei aquela foto de Nova York, comparamos com essa foto aqui, que é uma foto do quê? De Paris, vista de cima. Percebam que é uma foto totalmente diferente, né? Nós temos aqui, na verdade, um outro tipo de cidade, um outro tipo de desenho, né? Só para vocês recordarem. Olha só,
Isso aqui é Nova York. Olha só o tipo de desenho que nós temos aqui, na verdade. Um parque com inúmeros edifícios em volta. Aqui, nesse caso, é um arruamento muito regular, né? Percebam, vocês têm ruas ortogonais, né? Todas elas dando aqui alinhadas, né? Existe um rigor nesse trecho da cidade muito forte. Isso aqui é Manhattan, tá? Prevalece esse trecho, quadras retangulares, com aproximadamente 50 metros por 250, ou uma medida parecida, né? São bem retangulares, como se fossem tabletes, alguma coisa assim, uma palavra meio figurativa, né, para isso. E aqui a gente tem uma noção muito diferente, né? Lá você tem edifícios com diversas alturas. Nessa região parisiense, o que nós vemos aqui? Nós vemos um monumento, né, tá certo? Várias ruas que vão desembocar, né, ou que vão convergir para esse grande monumento. Percebam que aqui há ruas, aqui é Champs-Élysées, uma avenida muito tradicional na cidade parisiense, formam esses bulevares, que são essas grandes avenidas com árvores. Consegue ver as árvores aqui, essa ideia de linearidade da paisagem por meio das árvores, e árvores absolutamente colocadas com racionalidade, né, para ter muito esse impacto na paisagem também, especialmente nessas vias, né? Aqui um pouco menos, onde nós temos essa via, mas existem várias formas de paisagismo também. E existem aqui edifícios que são edifícios históricos. Isso aqui, na verdade, até hoje Paris é assim. Essa foto é recente também, do Google. Mas o que existe hoje em Paris, na verdade, foi feita a partir de uma grande reforma de um sujeito muito interessante, um prefeito, chamado Haussmann, né? E a gente chama isso de plano de Haussmann, que dá uma série de aspectos relacionados ao desenho que caracterizam essa cidade. Então, a exploração dos pontos de fuga, né, com o alargamento de muitas vias, né, um tipo de edificação que a gente consegue conceber com uma altura, maior parte, olha aqui o monumento, né, uma altura com a maior parte dela controlada, né, tá vendo? Alturas reguladas, em geral, nessa região, né, os edifícios estão direto para as ruas, mostrando grandes fachadas. E aqui também nós temos aqui mais um monumento que é muito conhecido de todos nós, que é a Torre Eiffel, né? Enfim, isso aqui, o que é isso aqui? Ora, isso aqui é um outro desenho de cidade. Isso aqui é um exemplo que eu gosto muito, que é Brasília, né? Brasília, que é um projeto brasileiro na aplicabilidade, na aplicação. Ele não tem a sua raiz conceitual no Brasil, ele tem, na verdade, sua raiz conceitual numa série de pensamentos que foram inicialmente desenvolvidos na Europa, né? Significativamente por um arquiteto francês, franco-suíço, chamado Le Corbusier, né? Estabeleceu-se no século XX uma série de inovações ao urbanismo, né? Especialmente naquele território, para poder, de alguma forma, criar novas concepções de cidade, onde a natureza fosse muito presente, né, nos edifícios, onde houvesse um menor adensamento. E Brasília é um grande exemplo, né? A gente parece isso aqui um avião, não é isso? Ó, tá vendo um eixo, aí tem uma asa, tem outra asa aqui, tem a asa norte, tem a asa sul. Isso aqui é Brasília. Tem o eixo monumental, né? Olha o desenho de Brasília, que legal. Tá vendo? Isso aqui é o desenho de concepção do arquiteto, né, do Lúcio Costa, o urbanista de Brasília, tá certo? E aqui nós fazemos uma aproximação, né, nessas superquadras, e nós temos, olha que interessante, diferentemente de Paris e diferentemente de Nova York, né? Tudo isso é arquitetura. Como que esses edifícios estão aqui concebidos? Eles estão concebidos, a maior parte deles, com alturas controladas, tá certo? Lineares, né? Eles têm uma forma de lâmina, uma forma esticada, digamos assim, estão em superquadras, que têm, na verdade, medidas diferentes das quadras, em geral, que nós conhecemos, de 100 por 100 metros, aproximadamente,
1 hectare aproximadamente. São maiores, chegam a 200, 250 metros por 250 metros, ou 200, agora não me lembro exatamente o número. Tá? O conjunto de 4 superquadras, eles formam uma unidade de vizinhança, então você tem, na verdade, 4 superquadras, com uma área que é uma área comercial específica daquela quadra, um edifício institucional, isso tudo monta o que os urbanistas chamam de unidade de vizinhança. Mas o mais legal de nós percebermos aqui, vocês que estão enxergando aí essa exposição, é que é uma concepção urbanística e, portanto, também arquitetônica, porque uma coisa conversa com a outra, muito diferenciada em relação às que mostramos anteriormente, né? Olha só a presença do verde como é forte aqui no meio da cidade. Quem já foi a Brasília sabe do que eu estou falando. Tá vendo? Os edifícios são mais isolados, eles são mais afastados, existe uma forte presença da natureza, e isso tudo dá esse resultado, que é um resultado muito interessante, que nós chamamos de urbanismo moderno, né? Um tipo de urbanização específica. E isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é onde nós estamos, né? Eu não sei se vocês estão em São Paulo, mas aqui é São Paulo, olha só que coisa. E isso aqui, que tipo de urbanismo é esse? Eu não mostrei uma foto aérea de São Paulo, não vem ao caso, porque eu já mostrei 3 fotos que, de alguma forma, são muito distintas, né? Um urbanismo parisiense, que nós costumamos chamar isso de urbanismo histórico ou tradicional, né? Acho que a palavra mais precisa é tradicional. Um urbanismo nova-iorquino, por exemplo, que é um urbanismo mais associado à ideia de modernidade, né? Os edifícios são livres, um urbanismo americano, digamos assim, urbanismo dos arranha-céus, urbanismo das alturas distintas, mas muito organizado, né? O urbanismo de Brasília, que é um urbanismo moderno, com alturas controladas também, né? Tem um rigor geométrico muito forte, mas os edifícios são mais afastados, né? Existe uma forte natureza entre eles, né, que prevalece entre eles, e isso aqui é o nosso urbanismo de São Paulo, olha só também. Ele se aproxima um pouco do modelo americano de construção, né, com edifícios em altura, não tão altos, né, são edifícios mais baixos, mas São Paulo, na verdade, como cidade, ela tem a sua tradição histórica também, né? Então, diferentemente de um grande projeto urbano, como é o projeto de Manhattan, que é um projeto desenhado, concebido no começo do século XX, tá certo? Final do século XIX, século XX, no século XX, tá? São Paulo é diferente. São Paulo, na verdade, ele era, até o final do século XIX, uma junção de várias chácaras, né? Vários pequenos loteamentos que foram sendo, digamos assim, incorporados à municipalidade, né? E cada um tinha a sua lógica geométrica, e ao longo do tempo vai passando por processos de reformas urbanas, e assim vai dando um urbanismo. É um urbanismo que tem uma geografia não plana. São Paulo não é uma cidade plana, é uma cidade que tem comeeiras, né, comeadas, né, digamos assim. A gente conhece o espigão da Paulista, e ao mesmo tempo esse espigão ele tem planos descendentes em relação aos rios. Então nós temos ali 3 rios, que é os rios Rio Pinheiros, Rio Tietê, Rio Tamanduateí, 3 rios importantes, que de alguma forma acabam decorrendo desses rios os seus vales e aí os seus morros, né? Então São Paulo é uma cidade meio morrosa, digamos assim, tem uma geografia específica, né? Bom, e essa é a cidade, e a cidade de São Paulo, ela é muito, digamos assim, construída pelo mundo privado, né? Pelas iniciativas privadas. Então, nós temos os edifícios que compõem aí o desenvolvimento imobiliário. Nós vemos aqui, então, uma série, né? Aí a gente compara com Paris e fala assim, nossa, que bagunça, né? Paris é tão organizadinho, tá? Os edifícios são mais uniformes, tem alturas constantes, né? Alturas reguladas, na maior parte dos casos. Aqui não, cada um tem uma altura, cada um tem um tamanho, cada um tem uma cor, cada um tem uma linguagem, né? Esse é um pouco uma decorrência da arquitetura da divisão da cidade em lotes, em pequenas parcelas de quadra, né? E acaba gerando isso aí. Nem todos os arquitetos, né, de São Paulo, que construíram São Paulo,
foram arquitetos de fato, né? Alguns nem foram arquitetos, e hoje, cada vez mais, a cidade de São Paulo, nesse campo também do desenvolvimento imobiliário, está se aperfeiçoando, tem feito trabalhos mais legais, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, o que o arquiteto faz? Né? Quais são as principais atuações em arquitetura? Né? Fiz aqui uma relaçãozinha assim para vocês. Quer dizer, o arquiteto ele tem um pouco a atuação da arquitetura tem um pouco essa característica de autoria, né? Porque essa também é uma decorrência da arte aí, né? Essa dimensão artística que há no processo do fazer arquitetura, né? Então, existem os arquitetos autores, né? Que até hoje está cada vez menor isso, em termos assim massificados, pensando assim, tá? Em termos da nossa profissão como coletivo, mas existe isso, essa ideia da autoria ela é ainda muito forte na arquitetura, né? Existem os arquitetos que são gestores, né? E existem também os arquitetos que participam de equipes. Uma coisa não é única, né? Às vezes o arquiteto durante um tempo é muito partícipe de equipes, depois ele acaba de alguma forma pegando o jeito, enfim, tendo mais segurança e acaba ou virando um gestor, né, um coordenador, ou virando um autor de projetos, ou dono de uma empresa incorporadora, e muitas outras, né, possibilidades. Então, ele faz projetos de edificações, faz também projetos de urbanismo, faz projetos de mobiliário urbano, que é essa aproximação muito forte da arquitetura com design, projetos para mobilidade, isso é uma coisa importante, um dos principais assuntos que nós temos hoje é esse projeto para mobilidade. A cidade, claro, antes da pandemia isso era mais grave, né? Mas a cidade precisa resolver os seus problemas de mobilidade. Como que as pessoas se deslocam de um ponto ao outro, né? Então, elas têm, obviamente, o automóvel, mas o automóvel, será que o automóvel é tão bom para a cidade? Talvez não. Talvez a cidade deva investir mais e mais em mobilidades alternativas, né? Então, nós temos os transportes públicos, nós temos a mobilidade ativa, né? Que são as mobilidades como bicicleta, né? O próprio pedestre, objeto de muito estudo, né? Como devem ser desenhadas as calçadas, isso é muito importante, tá? Projetos de paisagismo, projetos sociais. Olha, cada vez mais, e o Mackenzie é forte nisso, cada vez mais os arquitetos têm participado de projetos sociais, projetos em comunidades carentes, enfim, comunidades vulneráveis, né? É muito importante a presença do arquiteto, né? Para organizar o espaço urbano, o espaço daquelas sociedades, né? Daqueles bairros, como esses bairros, né? Se relacionam, como essas comunidades se relacionam com a natureza, com a infraestrutura, muito importante. E tem também os projetos de arquitetura e design de interiores, né? Os arquitetos trabalham muito nisso, e eventualmente como coordenadores e gestores de projetos, né? Olha só isso aqui é uma casa, não é bacana? Mas isso é do século XX. Lá, esse é chamado modernismo americano, representado com uma figura muito forte, que é o chamado Frank Lloyd Wright, muito diferente do urbanismo europeu. O urbanismo americano, muito diferente do modernismo europeu. Né? Frank Lloyd Wright, essa é uma casa belíssima que está na história da arquitetura, apelidada de Casa da Cascata, Falling Water House, né? Para um dos seus clientes. E, opa, acabei batendo num arquivo errado aqui. Espera um pouquinho. O que eu fiz aqui? Eu vou voltar a compartilhar. Perdão. Aconteceu aqui alguma coisa. Pronto. Voltando aqui. E olha que beleza de casa, né? O que existe que a gente pode notar? Não precisa nem ser arquiteto, quer dizer, eu mostrando isso para vocês, vocês vão entender. Em primeiro lugar, existe a presença da natureza, muito forte, né? A cascata que existe aqui, porque havia um curso d'água no terreno, isso de alguma forma foi explorado pelo arquiteto que construiu sua casa sobre isso, sobre esse evento da natureza, né? Aí você vê as pedras, né, que é um elemento predominante aqui em primeiro plano, se transformando nos apoios das casas, tá certo?
Olha só as pedras subindo, a separação de planos de pedras, ele fecha com os vidros, isso vai dar espaços lá dentro, né? E depois essas lajes que se projetam sem apoios, né? Em balanço, a gente chama isso de balanço, que são lajes de alguma forma são projetadas por grandes vigas e que de alguma forma ficam não apoiadas, né? Aqui estão os apoios, eu estou passando com o mouse aqui agora, mostrando esses apoios. E olha que beleza, a presença do vidro, isso aqui é uma sala que vai criar uma integração com a natureza. Tudo isso é muito bonito, né? Essa relação da arquitetura com a natureza é muito bacana. E a gente consegue perceber aqui. Eu estou com algum problema aqui na exposição, travou um pouco aqui o meu computador, eu não estou conseguindo mudar a imagem. Só um minutinho, eu vou parar de novo. Agora eu vou entrar novamente para ver se eu consigo. Está dando alguma. Deixa eu só ir no arquivo diretamente. Me desculpem, tá? Acontece. Agora, com essas. Pronto. Só um minutinho, por favor. Voltando aqui agora. Um minutinho, por favor. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu arquivo que eu não consigo. Peraí. Vamos lá, vai. Acho que vocês estão. Agora foi. Bom, enfim, mostrei essa casa aqui, que é uma casa muito interessante, né? Muito icônica do século XX, da arquitetura representativa. E isso aqui também é uma casa, né? É uma casa na França, num lugar chamado Poissy, que é perto de Paris, a noroeste de Paris. Já estive lá visitando, é uma casa muito interessante, de um arquiteto que foi muito importante, mas um arquiteto que pensava a arquitetura não como aquele outro na maior parte dos casos. Eu pensava a arquitetura para um cliente, o design de uma casa, pensava também em edifícios importantes para o trabalho, né? Enfim, para edifícios institucionais, para celebrações religiosas, deixou uma obra muito importante. Mas esse aqui, Le Corbusier, que é um arquiteto que vocês vão falar muito, né, quem for fazer arquitetura, na verdade, pensou a arquitetura para a reforma de grandes cidades. E aí a casa é quase uma decorrência dessa percepção dele, né? Então, olha só, a ideia da casa suspensa, né, a ideia dos pilares, né, e desse espaço oriundo, dessa suspensão desse plano, que é o plano mais nobre da casa, né, digamos assim, onde existe a sala de estar, as áreas de convívio, essa suspensão do chão gera esse espaço embaixo, que é um espaço por onde circula automóveis, mas que nós costumamos chamar de pilotis, é o espaço obtido pela suspensão dessas casas. Olha essa outra casa do mesmo arquiteto também, né? Agora feita toda ela em concreto, né? É um tipo de concepção de plano, né? Muito interessante, porque você, na verdade, não enxerga como plano, você enxerga como um elemento vazado, né? Você vê vários planos ao fundo, né? Você vê a composição do concreto, é bem interessante. Olha só esse outro exemplo aqui que vocês todas conhecem, né? Temos 3 moças aqui assistindo. O MASP, né? Só que agora esses pilares e as vigas, a viga superior foram pintados de vermelho, né? Mas é isso aqui, olha só que beleza o MASP. Olha, isso é arquitetura, pura arquitetura. O que a gente enxerga daqui?
a gente enxerga primeiramente uma expressão da técnica extraordinária, né? Esse vãozinho aqui, nada, são 74 metros. É muita coisa para não ter nenhum apoio no meio, né? Como é que faz isso? Então, o arquiteto vai desenvolver, junto com as engenharias, técnicas para poder construir com estabilidade, etc. Mas tem mais coisas aqui. Claro que isso aqui foi a doação de um terreno onde solicitou-se o vazio, né, a não interrupção dessa vista aqui para o Vale do Tietê, né, sobre o 9 de julho. Mas a gente tem aqui também, olha só, a ideia da construção de um espaço de uso público, né? Tudo isso é aberto, isso é muito interessante, os arquitetos estão pensando isso o tempo inteiro, tá? Olha só o uso das feirinhas, manifestações, né? Isso é um elemento muito importante na cidade de São Paulo, né? Ele se traduz como um símbolo extraordinário para a nossa cidade. E isso aqui, olha só que maravilha. Isso aqui é, na verdade, uma igreja, né? Uma catedral de Brasília, no eixo monumental, feito pelo importantíssimo e talvez o grande arquiteto que o Brasil, digamos assim, deixou como ícone mundial, né? Que é o Oscar Niemeyer, né? Que tem uma produção extraordinária no século XX, foi estudado inúmeras vezes, há inúmeros estudos sobre a obra dele, e isso, na verdade, é um templo religioso, né? Um templo católico, né, na verdade, né, temos a cruz ali e tal, mas é uma concepção de espaço, de nave, né, central muito específica, muito diferente daquilo que foi feito até então. Então, isso também é um pensar do arquiteto, pensar a construção com valor simbólico, né? Eu acho que isso, de alguma forma, está presente. Uma igreja no Planalto Central, onde havia uma cultura indígena ali, né, de alguma forma, já pré-existente. Então, essa junção né, de referências à espiritualidade, no caso, uma espiritualidade cristã, católica, mas também acolhendo um pouco os gestos, né, daquelas comunidades que antecederam, né, esse tipo de implantação como é Brasília, acabou gerando isso, que é muito interessante, esse pensar sobre todas as coisas. Mirantes, que também são desenhados, né, para a apreensão de grandes vales, isso aqui é na Suíça. Voltando um pouco àquela obra que eu mostrei no começo, né, olha só, o edifício histórico, né, acho que eu já tinha até mostrado ali, houve alguma coisa com a apresentação. Olha só a fotogenia, né, desse edifício. E falando nisso, quer dizer, a relação da arquitetura atual com a arquitetura histórica, isso é um tema também da arquitetura. Olha só isso aqui, uma igreja na Espanha, né, que passou por um processo de restauro, e nesse processo de restauro, pela necessidade de algum tipo de inserção atual, e essa relação da atualidade com o edifício histórico. Isso é muito interessante. E as casas, né? Olha só que maravilha. Isso aqui é um professor do Mackenzie. Quem for fazer arquitetura aqui vai ter aula com ele. Um arquiteto muito... Mackenzie produz arquitetos muito interessantes, muito atuantes e com um grau assim de desenvolvimento, de talento também muito notável, né? Esse aqui é um arquiteto muito bacana, Mário Biselli, é um professor aqui da casa, do Mackenzie, né? Isso aqui é um projeto de uma casa, essa casa está construída, tá? E olha que beleza, a gente tem aqui, na verdade, um grande volume, né? Um outro volume que define aqui a área social da casa, né? Varandas, lá em cima os dormitórios. Essa composição volumétrica gera isso, esse tipo de resultado. Isso tudo, veja, é construção com posicionamento estético. Não é outra coisa, não é uma simples construção. Isso é arquitetura no grau mais puro. Isso é arte, no meu entender, é arte. Por quê? Porque ela tem um carro-chefe, na verdade, no fazer da arquitetura, que é o desejo de produção de algo que vai mexer com a sensação das pessoas, vai mexer com a compreensão, com deleite visual, com deleite perceptivo das pessoas, né? Vai construir deleites perceptivos na percepção das pessoas, né? Por meio da técnica. Como é que você
pendura essa casa e deixa aqui sem apoio, né? Então, tem grandes vigas aqui que sustentam essa caixa, né, embutidas, que evitam os pilares, né? Isso tudo explora, dá uma sensação de grandeza, dá uma sensação de muita, inclusive de muita beleza, né? A composição dos volumes e tal. Isso aqui também, isso é um arquiteto que não é, é um arquiteto falecido, foi meu professor lá na FAUSP, Joaquim Guedes. Eu admiro muito o trabalho desse arquiteto. E esse é uma casa também, olha que beleza da casa, né? Aqui você tem a rua, aqui em cima do lado esquerdo, aqui você entra, tem uma garagem, aqui você vai descendo uma escada, essa escada está descendo aqui até uma grande sala, com um grande vidro que se integra com a natureza. Depois você desce para o pilotis, vamos chamar isso aqui de pilotis também, onde tem as áreas de lazer, churrasqueira, etc., de apoio, uma grande piscina, grandes jardins. Aqui são os dormitórios, tá? E essa ideia de você, ao invés de ter um volume, decompô-lo em planos, né? Planos expressivos, planos que esticam, planos que de alguma forma se traduzem por expressividades combinantes com as transparências e eventualmente com volumes decompostos, uma característica muito importante dessa leitura aqui, né, dessa casa, e que eu considero extremamente maravilhosa. Isso aqui também, mesma coisa, um volume sendo decomposto em planos, né? Um projeto de um arquiteto americano, Richard Meyer. Aqui nós temos à esquerda o projeto do prédio da FAUSP, e à direita nós temos um projeto também do Oscar Niemeyer, em Milão, a editora Mondadori, parece que é Brasília, mas não. Um projeto aqui do arquiteto Frank Lloyd Wright, um museu em Nova York, Guggenheim. Outro museu Guggenheim agora na Espanha, de um outro arquiteto, Frank O'Gary. Renkohas, né, TV chinesa. Então, a arquitetura, ela vai, olha só, um projeto que interessante, né? É um edifício que está, na verdade, inserido na topografia, né? É uma universidade na Coreia do Sul. Olha que beleza. São dois edifícios ligados por esse pátio, que desce em rampa, né? Essa relação também com a geografia, ela acontece em outros exemplos também. Olha só que maravilha isso aqui também. Edifícios sinuosos, né, que têm alturas que vão se integrando com a natureza. Essa sinuosidade é um elemento importante. O desenho de arquitetura, vocês vão aprender a fazê-lo, né? Aqui nós temos dois projetos que eu considero muito interessantes na cidade de São Paulo. Um é o Sesc Pompeia, da arquiteta Lina Bobardi, a mesma arquiteta que fez o MASP, e aqui o grupo que desenvolveu com ela esse projeto, que é o Brasil Arquitetura, projeto chamado Praça das Artes, no centro, né, junto ao Anhangabaú, que, aliás, é um projeto muito bonito, também daquele mesmo arquiteto que fez aquela bela casa. Foi um processo, enfim, de construção coletiva, mas quem deu o desenho final, enfim, a consistência construtiva para o projeto, foi esse arquiteto, que vai ser professor de vocês. Aqui nós temos também o desenvolvimento imobiliário, né? Nós temos aqui um exemplo também de um arquiteto formado pelo Mackenzie, o edifício 360 na Lapa, um edifício aqui também em Nova York. Olha só, Nova York, de alguma forma, como a arquitetura está se encaminhando, né? Um edifício um projeto habitacional, né, da dupla suíça Herzog e Nemeron, feito em Nova York, num terreno de 1.200 metros, um pouquinho menos até, mínimo terreno, mas construiu muito, né, perto de 45 mil metros quadrados aqui. Um negócio incrível lá, relacionado à legislação local, e quando vai subindo, né, ele vai meio que se fragmentando, por causa de que cada unidade vai se tornando diferenciada, né, uma em relação à outra. É muito interessante, né? Isso aqui é um escritório muito interessante aqui de São Paulo, o FGMF, sempre está aqui com a gente, dando palestra e tal. Um dos seus membros já lecionou conosco lá na pós-graduação. Muito bonito, né? Isso aqui em Barcelona, olha só como a arquitetura está virando isso aqui já antigo, né?
do final do século XX, tá? Na França, arquitetura assumindo formas multidirecionais, né, formas orgânicas, né, com muita sofisticação construtiva. Isso tem que ser feito produção de peças industrialmente, com desenhos altamente precisos, se aproxima do design mecânico, né? É muito interessante a gente ter isso aqui. Mais uma vez o Sesc Pompeia, né? Um pouco de interiores, né? Aqui mais público, né? Aqui áreas mais comerciais. Essa questão da arquitetura de interiores é muito importante também para o trabalho de vocês, né? E trabalhos de urbanismo, né? O arquiteto também desenha cidades, né? Participa de concursos, participa de reformulação de bairros, né? São equipes em geral, porque são trabalhos mais ampliados, né? Mas, enfim, o arquiteto participa, sim. Projetos de bairros, olha só, aqui um projeto de um bairro, isso é concurso de arquitetura, onde existem vários tipos de habitação, edifícios em altura, edifícios mais alongados, tem edifícios institucionais e esse tipo de coisa. Isso é projeto urbano, né? Áreas públicas, enfim, relações com o paisagismo, com a paisagem, enfim, tá? E também projetos em comunidades, olha só. Aqui nós temos projetos em comunidades. Que acontece? O Brasil é muito rico, não só o Brasil, América do Sul, especialmente, América Latina, é muito, vamos dizer assim, existe esse fenômeno dessas comunidades vulneráveis, né, que surgiram a partir das ocupações espontâneas, da construção espontânea, e ao longo do tempo, né, isso é uma atuação bastante visível dos arquitetos hoje, os arquitetos são chamados, né, sejam por vários meios, às vezes por concursos, às vezes por processos de políticas públicas, né, de melhorias dessas áreas, né, de infraestrutura, e eles são chamados não só de infraestrutura, mas também de qualificação de habitações, né, mas a infraestrutura é muito forte, né, arruamentos, o desenho dos espaços públicos, né, os arquitetos são chamados para esse tipo de trabalho, né, às vezes os sistemas de circulação vertical, escadas rolantes, como é o caso aqui que a gente está vendo, enfim, né, às vezes teleféricos, né, enfim. Olha só, arruamentos, né, reformas, né, do pré-existente, né, organização das vias, isso tudo é trabalho dos arquitetos. Olha só, uma favela e um projeto habitacional feito por arquitetos também para essa favela, de alguma forma, organizando, né, ou reorganizando as funções habitacionais, né. Como que a arquitetura se relaciona com outras áreas de conhecimento, né? Ela tem relacionamento direto com a engenharia, né? Obviamente, a primeira que aparece, né? Por quê? Porque a arquitetura, ela é, na verdade, seja ela no campo da arquitetura mesmo, né, dos projetos de abrigamentos, né, dos edifícios, ela precisa do engenheiro para as infraestruturas, né, para superestruturas, né, para o desenho da estabilidade da estrutura, desenho das instalações, climatizações, então ela anda junto, né? O arquiteto é aquele que concebe, né? O arquiteto ou grupo de arquitetos são aqueles profissionais que concebem como vai solucionar um problema, mas a engenharia ela entra junto, né? Para solucionar as questões técnicas, porque a arquitetura é também a técnica. A arquitetura é técnica, né? É a técnica de construção de abrigos para suprir as necessidades humanas e atividades humanas, tá? Desenho, a arquitetura tem uma relação intrínseca com o desenho, seja o desenho à mão, né, conceptivo, seja o desenho também hoje por métodos técnicos muito sofisticados, né, tecnológicos muito sofisticados, os softwares, né, de desenhos que são muito recorrentes, né, que representam muito bem a realidade que se pretende, esse tipo de coisa. Obviamente se relaciona com a cultura, né, nós já falamos aqui em alguns momentos da nossa exposição, que a arquitetura ela revela a cultura, o uso de materiais,
né, materiais mais industrializados, menos industrializados, mais tecnológicos. A arquitetura acompanha essa cultura, ela meio que expressa essa cultura, esse conhecimento. A arquitetura expressa todo o conhecimento humano, né? Então, essa relação de arquitetura com a cultura é direta. E com a arte. A arte é uma das principais, talvez, né, no jargão mais popular, quando fala em cultura, já se traduz como arte. Não necessariamente, né? Vamos entender que cultura diz respeito a toda a atividade humana, né? Como o homem se relaciona com o próprio homem, como o homem se relaciona com a natureza, como se relaciona com o universo. Isso é cultura, né? Tudo que tem a ver com as ações do homem sobre o universo. Metaforicamente dizendo, né? Sobre o nosso universo, sobre o mundo. Então, a arte é muito presente na arquitetura, seja por meio da participação de artistas, tá certo? Seja, enfim, pela própria interioridade e a própria condição da arquitetura como arte. Isso é muito forte. Se relaciona com a história, muito com a geografia. A arquitetura tem que ser muito conhecedora do terreno, do lugar em que vai se implantar. Se relaciona com a tecnologia, com a produção de materiais, produções técnicas. Arquitetura e sustentabilidade. Todo mundo fala em sustentabilidade. A construção civil é um grande campo da ação humana e que requer muito cuidado para a preservação da natureza e das condições ambientais favoráveis. Então, a arquitetura é muito importante, a ideia de arquitetura sustentável. Se relaciona com leis, obviamente, porque as sociedades têm um denominador comum que a rege, que são as leis, tá certo? E essas leis, na verdade, são as leis urbanísticas, são feitas também por arquitetos que trabalham para o Estado, tá certo? E que produzem as legislações de como pode ocupar, como pode construir, né? São as legislações previstas nos planos diretores e também nos planos de zoneamento, né? E, portanto, a arquitetura também se relaciona com a política, né? Vocês vejam, ontem saímos, hoje é dia 16 de novembro, houve um processo de eleição para prefeitos. O que é importante para um prefeito? Muito importante, ele conhecer a cidade, ele saber quais são as políticas públicas que ele pode promover para que para que sejam cumpridos os objetivos universais de relacionamentos humanos, né? A diminuição de desigualdade, a dignidade das pessoas, o atendimento digno às questões de mobilidade, às questões de saúde, de educação. Isso é o papel do prefeito. O prefeito que não fala isso, ele não tem chance, né? O cuidado com os espaços públicos, a promoção de espaços públicos para que as sociedades para que a sociedade consiga se relacionar presencialmente de uma forma satisfatória, isso tudo é objeto, né? Então, essa relação da arquitetura com política também é muito grande, né? E vocês vão ter, né, como áreas de conhecimento, né, dominantes na formação ou predominantes na formação, na área de humanas, né, muito fortemente, um conhecimento de história, sociologia, psicologia é muito importante na arquitetura, filosofia, cultura e artes em geral, e ênfase no desenho, tá? E também as questões relacionadas às áreas exatas, né? Eu estou falando para colegiais, pessoas que estão escolhendo a profissão. Então, tudo que se relaciona com física, né, que vocês tiveram no colégio, geometria, desenho técnico, informática, técnicas construtivas, né? Tudo isso é importante para vocês, tá? E as características dos arquitetos, né? Inventividade, pensamento artístico, postura científica, porque a arquitetura, apesar de ser arte, ela é também ciência, né? O arquiteto, ele trabalha com os campos do conhecimento demonstrado, construído, pesquisado. Há muitos grupos de pesquisa hoje em arquitetura e urbanismo, muitos mesmo, né? Então, o pensamento científico é muito importante. O arquiteto tem que ser um conhecedor de todas essas coisas, né? Cultura, sensibilidade, condição reflexiva, o arquiteto tem que ser um pensador. O arquiteto não pode acreditar em tudo, né? Seja no coletivo de arquitetos, seja no coletivo da sociedade. Quando cai no campo de trabalho do arquiteto, na sua prancheta ou na sua área de trabalho, é ali que o arquiteto fica tete a tete com o problema e ele tem que ser uma figura reflexiva. Os grupos têm que ser reflexivos, se questionarem, e desses questionamentos se promove aquilo que nós entendemos por inovação.
Às vezes uma solução que não se conhece, ela vem de um diálogo sobre o problema que é apresentado. E quando esse grupo, de alguma forma, se propõe a representar as soluções de uma forma exequível, você constrói muitas vezes coisas novas, e isso gera uma ideia de inovação, de inventividade, né? Sociabilidade, eu acho que é uma questão importante, e o arquiteto também tem que ter uma boa noção de negociações, né? Enfim, e também políticas, né? Isso é mais ou menos são as características dominantes dos arquitetos. Desenhos, né? Eu queria aqui mostrar algumas coisas, né? Os desenhos, nem todo arquiteto desenha assim, isso não precisa se preocupar, mas é muito comum alguns arquitetos desenharem muito bem, né? Representarem muito bem esse interesse pela cidade, esse interesse pelo desenho. Olha aquela casa da cascata que eu mostrei lá no começo, olha que bacana, né? O desenho do arquiteto, desenho de concepção. Olha aquela outra casa que eu mostrei do Le Corbusier, o desenho dele também aqui, o desenho mostrando o tipo de espaço que seria produzido ali por aquele. Olha aqui os desenhos do Oscar Niemeyer, né? São desenhos muito singelos, mas eles não nasceram assim, eles foram sendo produzidos. O arquiteto, num dia, essa ideia de vocês acharem que o arquiteto acorda e aí ele vai ter uma inspiração, vai fazer um desenho assim, não é verdade. Passa por processos, né? Olha só o processo de construção da catedral, né? Por pensamento, e eu acredito que até antes disso há desenhos até que não foram apresentados aqui. O bonito dessa catedral aqui, ó, é que você tem as pessoas entrando e ela não tem uma porta. Você entra por uma rampa longe, mais ou menos longe dela, afastado dela, né? Entra por um corredor meio estreito, meio escuro, e de repente você se depara com uma grande nave clara, né? Isso tudo é poesia. Você imaginar que você tem uma situação de contraste relacionado ao seu percurso de ingresso naquele edifício. E qual é a ideia do contraste? A ideia religiosa, a ideia de você simbolizar de uma forma poética essa ideia de você passar por uma escuridão e, de repente, se deparar com a grande claridade. Quem já foi a Brasília sabe do que eu estou falando. Olha os desenhos da Lina Bobardi, né? Desenhos muito simples, não são desenhos tão sofisticados, né? E, na verdade, muito eficientes, acabaram gerando aquela obra que todos falamos aí há pouco, que é o MASP. Com esse desenho, a gente consegue ver que o MASP, num princípio, não era pensado todo ele de vidro, né? Aqui era vidro, em algum momento, passou isso pela cabeça da arquiteta. Tá? Desenhos para você representar a arquitetura de interiores, acho que é muito bacana. Isso aqui é um desenho de um professor, né? São desenhos de um professor aqui, colega nosso. Muito bacana, né? Os arquitetos desenham, né? Gostam de fazer desenhos. Às vezes estão pensando num projeto de uma casa ou de algumas casas e estão representando. Chega num determinado momento em que, claro que isso aqui não é o primeiro desenho. Isso é um desenho que já é resultado de um processo de reflexão. O arquiteto vai pensando, vai ensaiando as plantas, as dimensões, vai ensaiando o tipo de corte que vai tendo e acaba chegando, às vezes, em desenhos mais sofisticados e até bonitos, né? Eu gosto desses desenhos. Tá? Olha só o caderno do arquiteto, né? Desse mesmo professor, o João Graziosi, eu achei bonito esse caderno dele e achei bacana, um desenho singelo, né? Mostrando como que seria. Isso aqui é uma empresa, né? Enfim, como que seria o acesso dessa empresa, os volumes, né? A ideia de você entrar por esse espaço que fica entre os volumes, me pareceu bastante bacana. Esse é um projeto do meu escritório, nós fizemos, é um outro tipo de desenho, é um desenho diferente em relação aos anteriores, né? Que é isso aqui. Isso aqui já é um desenho mais sofisticado, feito por nós utilizamos os recursos computacionais, né? Então, aqui a gente tem um sistema de composição, tipo, né, SketchUp, de composição, de modelagem, né, que é um SketchUp, e depois tem um sistema de renderização, procurando fazer uma aproximação. Isso é um projeto de uma escola, um concurso, nós gostamos muito, achamos muito bonito esse projeto, apesar de não caber eu falar o que eu acho, né? Aqui também desenho técnico, né, daquele mesmo projeto, é uma escola. Os diagramas de distribuição programática e também da técnica construtiva, como que se construiria essa cobertura. Bom, como que o arquiteto trabalha, né? Olha,
Tem muitas formas dos arquitetos trabalharem hoje, né? Cada vez mais. Essas algumas que eu selecionei dentre muitas. Dono ou sócio de escritório de arquitetura. Muitos arquitetos, hoje, veja bem, o mundo está evoluindo para a necessidade de empreendedorismo. Os arquitetos têm que ser empreendedores. E o empreendedorismo ele é muito compatível com os arquitetos. Por quê? Porque o arquiteto já traz na sua gênese pessoal este desejo de fazer a diferença no mundo, esse desejo de desenhar parte do mundo, esse desejo de solucionar um problema do mundo por meio de uma resposta com posicionamento estético. Isso é arte. Isso é arte, isso é uma maravilha. E então essa característica do arquiteto, estou falando de arquitetura, mas poderia estar falando de urbanismo e de design também, tá? Essas características, elas são próprias para todas essas atuações, né? Quando você junta essa característica do arquiteto com uma época em que cada vez mais a necessidade de empreendedorismo se torna maior, a arquitetura é uma ótima profissão. Dá trabalho, pode dar um tempo não ganhando muito bem, pode, mas eu acho que, na medida do possível, nós entendemos, até pelas nossas cidades, que é muito importante ter arquitetos pensando as cidades, pensando as soluções dos edifícios, pensando as soluções dos microespaços públicos ou espaços de usos públicos, né, como centros comerciais, etc. São privados, mas eles estão sujeitos ao uso público, as pessoas entram, né? Empreendimentos imobiliários, residências, é muito importante, tá? Bom, também, né, restauro sobre o patrimônio cultural, arquitetura de interiores, tudo isso é muito importante para o arquiteto. Participe de coletivos, cooperativas ou ONGs, né? Ou CIPs, né? Isso aqui está desatualizado, os ONGs, né? Empreendedor imobiliário, direto ou indireto, pode contratar um arquiteto, às vezes ele não pega muito o veio de fazer ele os projetos, mas ele entende de arquitetura, ele tem um critério seletivo, né? Então ele é um bom contratante de arquitetura, né? Trabalhando em cooperativas ou, desculpa, trabalhando em incorporadoras, né? Colaborador junto a outros arquitetos ou estruturas autônomas. Isso, a maior parte dos arquitetos acabam fazendo uma parte da vida, pelo menos, né? Ele, para pegar a experiência, ele acaba colaborando com outros arquitetos, trabalhando em outros escritórios com arquitetos mais experientes. Isso é muito positivo, né? Trabalha como um empregado também, muitas vezes, em construtoras, incorporadoras, indústrias, né? Bancos, hospitais, órgãos públicos também, né? Cargos políticos e cargos políticos de confiança. Aí, um arquiteto que ele não foi meu aluno diretamente, mas ele foi aluno numa época que eu já lecionava numa outra escola, né? Então, um cara bacana, me procurou, tal, candidato a vereador. Tem muitos arquitetos, cada vez mais estão surgindo arquitetos na política. Isso é bom, isso pode ser muito bom. Cargos, portanto, né, cargos políticos e cargos políticos de confiança, autônomos, prestando serviços inerentes ao processo de produção do trabalho, por exemplo, isso é muito comum também. Maquetes físicas, maquetes eletrônicas, tem, né? Ontem mesmo estava conversando sobre uma ex-aluna nossa aqui, conversando com minha filha, que ela se conhece assim das redes sociais e ela tem uma empresa que faz maquetes muito bacanas, virou uma empresária e faz muito bem, porque ela trabalha com ênfase nessa parte do processo do projeto. Ela produz maquetes físicas. E atividades relacionadas em cultura em geral, né? Curador de exposição, enfim, secretários da cultura, etc., startups inovadoras e atividades acadêmicas. Eu, por exemplo, trabalho com ensino, pesquisa e extensão, né? Também trabalho com coordenação de pós-graduação. Os arquitetos, isso aqui é uma figura, né, de um grande escritório de arquitetura em Londres, mas os arquitetos muitas vezes trabalham também em estruturas coparticipativas, né, tipo coworking, como é esse caso aqui. E por que o Mackenzie? Uma coisa importante. Eu, na verdade, mostrei essa imagem aqui, na verdade, é o meu home office, né, na verdade. Eu já fiz vários projetos aqui com alunos ou arquitetos que, enfim, já colaboraram aqui com a gente.
E, enfim, né, na medida em que você, inclusive agora por conta da pandemia, né, existe muito fortemente essa possibilidade, os arquitetos trabalhando em estruturas autônomas, cada um na sua casa, né, isso é possível. Bom, por que que o Mackenzie, isso aqui está desatualizado? Hoje à tarde eu estava atualizando, eu já atualizei num outro arquivo, acabei abrindo um arquivo outro, por algum motivo. Mas esse ranking universitário da Folha, a arquitetura do Mackenzie é muito bem colocado, inclusive na 2019 é a primeira faculdade de arquitetura particular, tá? A 7ª faculdade de arquitetura no Brasil, é muito premiada, né? A Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialmente a FAO, ela tem muita premiação, os arquitetos daqui têm muita tradição, ganham-se concursos, arquitetos que se relacionam muito bem com o mundo privado também, né? Com o mundo público e com o mundo privado, mas tem um relacionamento, um histórico de relacionamento importante com o mundo privado, construíram muitos prédios na região de Genópolis, na região de São Paulo inteira, construídos por excelentes arquitetos do Mackenzie. Enfim, é uma escola altamente premiada, é a campeã de vencer concursos de arquitetura, jovens arquitetos, egressos do Mackenzie, concursos de estudantes também ganha muito concursos, então o Mackenzie é assim, é uma camisa de peso, eu diria, é uma escola de muito, muito peso, né? Então, o nosso ensino ele envolve os desenvolvimentos da prática, né, da técnica, da teoria. Há muitos laboratórios na escola, a escola é plenamente equipada com laboratórios, também ateliês de projeto. Faz parte de uma universidade, que isso é uma coisa importante, parece que não, né? Mas você fazer parte, né, estudar numa escola que faz parte de uma universidade, facilita o intercâmbio entre unidades, entre faculdades, né? Então, hoje nós temos lá, sei lá, engenharia, direito, psicologia, inúmeras administração. Então, esse centro, né, essa concentração de estudantes de naturezas profissionais distintas pode gerar um ambiente muito favorável para que se desenvolva uma faculdade de arquitetura, né? A localização é no centro, óbvio, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Esperamos em 2021 já voltar presencialmente, vamos ver como que vai se desenvolver aí esse problema que nós estamos tendo, mas é um curso presencial ultra bem localizado, porque está numa área super central, há muitos escritórios de arquitetura nas cercanias do Mackenzie, nas proximidades do Mackenzie. Bom, investe fortemente em pesquisa, há muitos grupos de pesquisa também, né? Iniciação científica, existe um projeto da Universidade Institucional chamado MAC Pesquisa, que também muitas vezes os professores entram e envolvem alunos. Tem muitas atividades extensionistas, né? Muitas mesmo, né? Atividades junto a comunidades, é muito, muito bacana. E está muito bem integrada no meio, né? Os arquitetos que são os mais bacanas, né? Eu não digo os mais bacanas por uma questão de bairrismo, né? E são não os mais bacanas, mas há muitos arquitetos bacanas, né? Tem muitos arquitetos bacanas do Mackenzie, tem muitos arquitetos bacanas da FAO também, e também de outras escolas, eventualmente, mas o Mackenzie ele tem uma concentração, uma incidência de arquitetos atuantes muito forte, muito respeitados pelo próprio meio, né? Tem investido fortemente na internacionalização, né, por meio de intercâmbios, por meio de convênios. Também, né, a educação continuada, que eu represento hoje no Mackenzie, também tem um trabalho muito forte, cursos que vão também atendê-los para qualificar os arquitetos já formados no seu dia a dia do trabalho prático, né? Isso é muito importante, o Mackenzie está crescendo nessa área. Um corpo docente super qualificado e tradição na formação, por exemplo. O maior prêmio da arquitetura, o prêmio Pritzker, foi vencido por um arquiteto formado pelo Mackenzie, que é o Paulo Mendes da Rocha. Tem uma estrutura curricular muito interessante também, na primeira e segunda etapa, o tema adotado é a cultura, então tudo, o aluno é estimulado a descobrir e estabelecer relações entre arquitetura e urbanismo e os conteúdos da cultura. Deixa eu só voltar aqui, peraí.
A imagem está me atrapalhando. Na terceira e quarta etapa, o tema predominante é a construção. Na quinta e sexta etapa, o tema predominante é tecnologia. Na sétima e oitava etapa, o enfoque é na cidade, na metrópole. Tá? E no final, nona e décima etapa, o enfoque é o protagonismo do aluno no desenvolvimento de um projeto completo, que é o seu trabalho final, né? Seu TCC, o seu TFG. Bom, aqui um pouco do histórico do Mackenzie, né? Como ele foi construindo sua tradição, grandes arquitetos, que já alguns nem estão vivos aqui, né? Mas que são muito importantes na cidade de São Paulo. Esse é o arquiteto do Mackenzie que ganhou o prêmio Pritzker. Até hoje ele é um arquiteto muito festejado, né? Muito convidado, está sempre falando. Quando o tema é arquitetura, todo mundo quer ouvir os posicionamentos desse arquiteto. Foi meu professor na FAUSP também, Paulo Mendes da Rocha, excelente arquiteto. Olha uma casa dele, que interessante, isso dos anos 70, né? Olha que maravilha. Maravilha de arquitetura, né? Eu tenho e esse arquiteto, eu diria que desenvolveu em mim, né, em mim mesmo, como aluno, uma grande paixão por arquitetura, sabe, uma grande admiração por arquitetura, um grande deleite em ver na arquitetura um ponto de acesso meu, como ser humano, para com o mundo, né? Um ponto de estabilidade, né? De reconhecimento do desenvolvimento humano por meio da arquitetura, da arte, né? Isso é arte pura, no meu entender, tá? Olha ele aqui de novo, no Museu Brasileiro da Escultura, mesmo museu. Arte pura. Arquiteto Oswaldo Bratti, que foi formado aqui pelo Mackenzie, o centro de São Paulo. Franz Repp, Pedro Paulo Saraiva, Chico Petracco, o Pedro Nosrala, um arquiteto aqui, professor, que vai ser professor de vocês também, que trabalha muito com edifícios comerciais, edifícios de escritórios, também trabalha com indústrias, achei interessante isso aqui, peguei no site dele. Desenho de uma indústria, né? Projeto de indústria é projeto para arquiteto. E tem saída, tem bastante, né? Quando o país está em ascensão, desenvolvimento industrial, tem bastante trabalho para quem vai nessa área, né? Estações de metrô, né? Tem um professor também, o Flávio Marcondes, que é um cara que já desenhou várias estações de metrô aqui na cidade de São Paulo. Centro Cultural, foi um professor nosso também, já falecido, professor Teles. Aquele edifício 360 do Isaiah Weinfeld, também várias unidades diferentes de habitação coletiva. Daniel Corsi, também ganhador de concursos, esse aqui é um concurso, esse é um edifício em Goiânia. Aqui a parte de interiores também, percebam. Projeto muito importante, né, para o judiciário lá de Goiânia. Isso aqui é uma residência feita por esse professor também, né, esse arquiteto, muito interessante, né, muito bem trabalhada em termos de materialidade, em termos de expressão espacial, de simplicidade, né, no modo como toca o relevo, como toca a geografia. Isso tudo é tema dos arquitetos, né. O Roberto Loeb, né, um dos filhos dele, o Rodrigo, também um arquiteto ótimo, tem trabalhado muito com comunidades vulneráveis, e o pai dele fez esse edifício para a comunidade judaica, né, no Sumaré, muito bonito, que se reporta figurativamente a ideia da Torá, né, do pergaminho que se abre, muito interessante, há um mimetismo nessa arquitetura. Esse projeto do filho dele, junto com um grande arquiteto aqui, o Eduardo de Almeida, que é a Biblioteca Brasiliana na Universidade de São Paulo. O professor Tabit fez um estudo fez vários, né? Atua muito no mercado, tem muitos projetos.
Isso aqui é um estudo que eu achei muito bonito, que ele fez na época para a PUC, aqui de Perdizes. Também aqui um projeto institucional que ele fez para uma prefeitura, muito bonito, olha que interiorismo interessante, a presença da natureza no interior do edifício, clareza, né, nas definições das circulações, desenho de uma cobertura muito interessante também, translúcida, muito legal. Aquele mesmo professor Bizelli que eu falei também, com muita especificidade, centro cultural. Um estudo para o aeroporto de Guarulhos, que acabou não saindo, mas foi feito por esse escritório também, desse professor, Mário Bizelli. Também habitação de interesse social, feita por ele, pelo escritório dele, né? Esse é um projeto do meu escritório, também uma Câmara de Vereadores, também do meu escritório, uma biblioteca em um centro digital. O nosso coordenador, Lucas Fer, também, junto com a equipe, venceu um concurso para um projeto chamado Museu da Memória, no Santiago do Chile. Foi construído esse projeto, muito, muito importante. Aqui, né, uma outra imagem, né, mostrando enfim, a população, né, se apropriando desse projeto, que tem um caráter institucional e político muito forte lá. O professor Nelson Dupré projetou um dos lugares que eu mais gosto de São Paulo, que é a Sala São Paulo. Eu adoro, eu sou frequentador desse lugar, eu vou praticamente semanalmente, mas depois da pandemia eu não fui mais. Já reabriu, mas eu ainda não fui, ainda não estou me sentindo tão à vontade para ir a um teatro como esse. Sala de concerto ultra bem falada no mundo afora, super boa do ponto de vista acústico, super boa do ponto de vista ultra confortável, belíssima, né? Tem esses forros aqui, vocês percebem que tem caixas que eles se autorregulam conforme o tipo de espetáculo, então eles descem, sobem, enfim. Muito bonita, muito legal, né? A partir de um edifício histórico, que é o projeto da Estação Sorocabana, né? Que é feita pelo Cristiano Stockler das Neves, a Estação Júlio Prestes, né? Então, maravilhoso esse projeto, eu considero um dos melhores projetos culturais de São Paulo. Assim, pelo menos é o que eu mais gosto, é o que eu mais frequento. Tá? Olha que maravilha isso aqui, né? Eu já tirei muitas fotos daqui, fotos com orquestra, assim, eu adoro esse lugar. Essas duas fotos não são minhas, tá? Mas eu vivo tirando fotos daqui. Maravilhoso, eu sempre recomendo para meus alunos, vocês precisam conhecer Paris. Ah, não tenho dinheiro para ir para Paris. Tá bom, então vai para Buenos Aires. Ah, também não tenho dinheiro, estou duro. Então, vá à Sala São Paulo. E se tiver dinheiro para ir para os dois lugares, continue na Sala São Paulo. A Sala São Paulo é espetacular. Eu falo com muito ânimo, assim, é maravilhosa. Olha aqui, ela é construída, né, a partir de uma estação ferroviária que foi construída por um dos diretores do Mackenzie, né, num outro momento histórico, enfim, né, o Cristiano Stockler das Neves, e olha aqui a forma como ela foi aqui no meio. Era um pátio, eu já estive nesse pátio, ajardinado, e aqui foi construída toda aquela área, que é a área da Sala São Paulo, a área de concertos. Maravilhoso o projeto. Bom, nossa diretora, Angélica Alvim, né, nós temos uma publicação muito interessante, que é a Arquitetura Mackenzie 100 anos, vocês vão ter acesso a ela. Um pouquinho aqui do nosso campus, né? Olha só, esse aqui é o prédio 9, Faculdade de Arquitetura. Muita gente bacana passou por aí, além dos professores, né? Que é esse corpo docente maravilhoso. Um lugar muito ajardinado, um lugar super central, mas ao mesmo tempo tem essa ideia de uma espécie de reclusão, né? Uma característica muito interessante, quer dizer, você está no meio da cidade, muito próximo ao centro de São Paulo, do movimento dos edifícios, por outro lado você tem um campus super bonito, ajardinado, com edifícios de várias épocas, é muito interessante. Tá, olha só aqui de novo o prédio da arquitetura, um pouco aqui da nossa saguão de entrada, né? Esse ano, desde março, nós não vamos lá.
Quer dizer, eu fui algumas vezes por questões de trabalho, mas, enfim, não está tendo aula lá. Agora já voltaram as aulas de laboratórios. Os laboratórios voltaram a funcionar. Aqui nós temos algumas mesas, né? Aqui está o nosso coordenador, Lucas Fer. Esse aqui é o secretário da Habitação Estadual, nossa diretora, Angélica, Mário Bizelli, eu. Esse evento foi eu que organizei. Outros eventos também, são ex-alunos, essa aqui é uma ex-aluna nossa, que mora no Equador, então trouxe uma equipe do Equador. Esse aqui é o Lucas, também coordenador, esse aqui é um arquiteto muito bacana do FGMF, Lourenço Gimenez, sempre está aqui com a gente, fazendo contribuições muito importantes. Aqui é a nossa biblioteca, muito bonita, integrada com a natureza, com esses jardins frondosos, né, com árvores frondosas, muito legal. Um pouco das nossas salas de aula, das discussões, nosso saguão, sempre espaço de eventos super importantes. Os alunos fazendo maquete, né? Aqui é o lugar que eles fazem maquete, olha que beleza. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aqui trabalha-se muito no Mackenzie, tá? Aqui nós temos um pouco das oficinas, né, dos laboratórios de maquete, de design, né, de esculturas, desenho. Aqui salas, né, com bancas de muitos trabalhos acadêmicos, né, mestrados e doutorados, dupla titulação internacional, né, obviamente titulação do Mackenzie e convênio com outra escola ou outro centro universitário no mundo afora, né, tem vários doutorados que já foram defendidos assim. Isso é um congresso de 2001, peguei um pouco essa foto, né, enfim, uma foto antiga, né, mostrando um pouco a nossa tradição, né, jornada da habitação junto a comunidades. Aqui uma sala de aula, professores, os alunos com as suas maquetes sobre as mesas, e aquele professor de amarelo, Alessandro, comentando, todos os professores ali do lado esquerdo, né, para a próxima abertura. Enfim. Aqui nós temos também uma geodésica feita pelo Laboratório de Construção, né, o canteiro de obras. Pesquisas, né? Então, aqui pesquisas com, enfim, máquinas de corte, né? CNC, produzindo unidades muito rapidamente, unidades habitacionais para uso em situações de emergência. Muito bacana. Enfim. Aqui nossa diretora, né? Uma quantidade enorme de eventos. Aqui um grupo de professores também. A diretora, o Lucas e eu aqui também num evento. Trabalhos de alunos, né, que a gente vê maquetes, às vezes maquetes de urbanismo, isso é uma maquete ainda provisória, desenhos, maquetes mais avançadas, desenhos urbanos, né, trabalhos de urbanismo que misturam urbanismo com a arquitetura do edifício, resultados, né, desses trabalhos. Trabalhos finais de graduação, né? Participação em comunidades, participação em pesquisas da cidade, desenho sempre como um elemento norteador dos trabalhos, né? Parte do processo, e a representação numa case em geral é sempre muito avançada, muito, né? Os professores estimulam muito esse aspecto nos alunos, né? Domínio das tecnologias. É uma foto antiga, né? Que uma foto também já faz um tempinho essa foto. Estamos todos aqui, né? E, enfim. Bom, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. E vou dar por encerrada, então, essa apresentação. Tá bom? Um abraço para todos, para todas, e para todos aqueles que
vierem a assistir essa apresentação. Boa noite para todos.